capítulo 21 de A Peregrina, o livro retrata que depois de um certo momento, viu que chegava à terra da desposada, onde o sol brilha noite e dia. Ali, como estavam exaustos, pararam um pouco para descansar. Como se tratava de uma terra franqueada aos peregrinos, os pomares e os vinhedos pertenciam ao rei da terra celestial, e todos eles tinham permissão para se deliciar com tudo o que vissem. No entanto, tiveram pouco de tempo de descanso, pois o livro diz que sinos já tocavam e trombetas soavam sem parar. Soavam sem parar tão melodiosamente que eles não conseguiam dormir. Apesar disso, sentiam-se revigorados, como se jamais houvessem dormido tão bem. Ali também se ouviu um murmúrio pelo caminho. Mais peregrinos chegam à cidade. E alguém respondia dizendo: e os outros, tantos passaram pelas águas, hoje foram admitidos nos portões de ouro. E se ouvir em altos brados: acaba de chegar à cidade uma legião de seres resplandecentes, e por isso sabemos que há mais peregrinos na estrada. Esses seres vieram esperá-los e consolá-los depois de toda a sua aflição. Então os peregrinos se puseram de pé e caminharam, sentiam-se entretanto envolvidos pela música celestial, e seus olhos se deleitavam com visões daquele lindo lugar. Nessa terra nada ouviam, nada viam, nada sentiam, nada cheiravam, nada provaram que lhes fosse repugnante ao estômago e à mente. Só quando provaram a água do rio que teriam de atravessar é que acharam o gosto um tanto amargo. No entanto, logo depois, o amargor se fazia em doçura. Havia nesse lugar um registro, contendo o nome dos peregrinos de outrora e o relato de todos os feitos heróicos que eles realizaram. Ali também muito se discutiam as cheias do rio que alguns peregrinos enfrentaram e também as épocas de águas rasas. Para livro dos outros, para alguns chegava quase a secar, enquanto para outros transbordavam as margens. Depois de um certo momento, ouvi-se um murmúrio de que chegara à cidade celestial um mensageiro com assunto de grande importância para uma certa cristiana, mulher de cristão, o peregrino. Então, trataram de encontrá-la e descobriram a casa onde estava hospedada. O mensageiro entregou-lhe uma carta que dizia o seguinte: salve, mulher piedosa! Trago-lhe notícias de que o mestre a chama e espera que você se apresente perante ele, em vestes de imortalidade, dentro de 10 dias. Depois de ler a carta para ela, apresentou-lhe uma prova segura de que ele era um mensageiro legítimo, de que viera a aconselhar a se apressar em partir. A prova era uma seta de ponta aguçada, com amor que lhe penetrou com leveza o coração. E era tão eficaz que na hora oportuna a cristiana estava pronta para partir, dando-se conta de que sua hora chegara, e que ela seria a primeira do grupo a cruzar o rio. Cristiana chamou o seu grande coração, seu guia, e lhe contou tudo. Ele confessou sua alegria diante daquela notícia e lhe disse que o mensageiro viesse até ele, certamente ele ficaria muito feliz. Cristiano então lhe pediu conselhos sobre como preparar todas as coisas para a viagem, e Grande Coração explicou tudo o que ele sabia. Então o livro mostra que Grande Coração disse: nós que aqui ficaremos vamos acompanhá-la até a margem do rio. Então Cristiana chamou então seus filhos e os abençoou. Disse-lhes sentir-se consolada em ler o sinal gravado nas suas testas, e que estava feliz por tê-los todos ali com ela. Exortou-os ainda a conservar alvas as suas vestes. Por fim deixou aos pobres tudo o que tinha e ordenou aos filhos e filhas que estivessem prontos quando o mensageiro fosse procurá-los. Depois de falar essa palavra ao guia e aos filhos, chamou o Senhor valente pela verdade e lhe disse: em todas as ocasiões o Senhor se provou leal. Seja então fiel até a morte, que o meu rei lhe dará a coroa da vida. Também rogo que o Senhor cuide de meus filhos. E, se em algum momento o vir desanimados, peço que os console, para com as minhas filhas, esposa dos meus filhos,
Eles têm sido fiéis e no fim alcançarão certamente o cumprimento da promessa. Ao senhor firme, ela deu um anel e depois chamou velho senhor honesto. E ela disse: eis aqui sem dúvida nenhuma um israelita em quem não há má fé. Disse-lhe Cristiano: desejo-lhe uma bela jornada quando a senhora partir rumo ao Monte Sião. Respondeu ele: certamente me alegrarei ao vê-la cruzar o rio sem molhar os pés. Seja por água, seja por leito seco, anseio partir. Mesmo que enfrente duras intempéries durante a jornada, lá chegando terei tempo bastante para sentar e descansar e me secar. Um pouco mais à frente no livro, o livro diz que chegou o dia da partida de Cristiano e as ruas ficaram totalmente cheias de gente que queria vê-la fazer a jornada. A margem oposta do rio estava tomada de cavalos e carros, que desceram lá do alto para acompanhá-la até as portas da cidade. Então ela se adiantou e entrou no rio com um aceno de adeus aos que a acompanharam até ali. Suas últimas palavras foram: venho, Senhor, para estar contigo e te bendizer. Então seus filhos e amigos voltaram para suas casas, pois aqueles que aguardavam do outro lado a levaram e desapareceram nas nuvens. E ela subiu e chamou, e afinal entrou pelo portão, cercada de todas as demonstrações de júbilo que também seu marido cristão recebera antes dela. Na despedida, seus filhos choraram, mas grande coração, valente, tocaram os símbolos e a harpa afinada, vibrando de alegria, e cada qual partiu para sua casa. Depois de um certo tempo, veio à cidade dos peregrinos um novo mensageiro, à procura de, prestes a tropeçar. Ao encontrá-lo, lhe disse: venho em nome daquele que você tem amado e seguido, mesmo em muletas. É minha mensagem que ele o espera à mesa para cear com ele no seu reino. No dia seguinte, a Páscoa. Prepare-se, portanto, para a jornada. Também deu-lhe prova de que era mensageiro legítimo, dizendo: rompi seu fio de prata e despedacei o seu copo de ouro. Depois disso, prestes a tropeçar, chamou seus companheiros de peregrinação e disse: fui chamado, Deus certamente também virá visitá-los. Então pediu ao Senhor valente que redigisse ao seu testamento. Mas como nada tinha a deixar aqueles que ficavam no mundo, senão as muletas e os seus melhores votos, assim se pronunciou: estas muletas deixam ao meu filho, que irá seguir os meus passos, bem como em uma centena de votos calorosos de que ele se revele melhor do que seu pai. Agradeceu então ao Senhor grande coração por tudo que fizera por ele, pela sua bondade, e imediatamente partiu. Chegando à beira do rio, disse: agora não mais precisarei dessas muletas, pois do outro lado há carruagens e cavalos à minha espera. As suas últimas palavras foram: bem-vinda, vida, e entrou nas águas. Mas para o final, o livro diz que então veio finalmente o chamado para o senhor firme. Só que antes, após a Cristiana, vieram outros chamados para outras pessoas, outros companheiros. Cada um foi sendo chamado, foi recebendo a mensagem pelo mensageiro de que o Pai chamava cada um deles. E por último, agora, nesse momento, veio o chamado para o Senhor firme, aquele que os peregrinos encontraram de joelhos no sol enfeitiçado. E o mensageiro lhe entregou uma mensagem que dizia que ele deveria se preparar para uma mudança de vida, pois o seu mestre não mais o queria afastado de si. Firme, porém, ficou sem saber exatamente o que devia pensar disso. O mensageiro disse: não, você não precisa duvidar da verdade da minha mensagem, pois eis aqui a prova da veracidade dela. A tua roda se desfez junto ao bolso. O senhor firme chamou então o senhor grande coração, seu guia, e lhe disse: Senhor, embora eu não tenha tido a sorte de contar com a sua companhia em todos os dias da minha peregrinação,
Desde que o conheci, o Senhor sempre foi muito importante para mim. Quando saí de casa, deixei para trás mulher e 5 filhos pequenos, confidenciou-lhe. Tomo agora a liberdade de lhe rogar um grande favor. Que ao voltar, pois sei que voltará à casa do seu Senhor na esperança de que ainda venha ser guia dos mais santos peregrinos, mande um mensageiro à minha casa para contar-lhes tudo o que me aconteceu e que ainda me acontecerá. Conta-lhes ainda da minha abençoada chegada a este lugar, pediu, e deste estado bem-aventurado em que agora me encontro. Rogo também que fale de Cristão e de Cristiana, sua esposa, de como os seus filhos seguiram os passos dele. Fale também, Senhor, do feliz final que ela alcançou e do lugar para onde foi. Tenho pouco ou nada para enviar à minha família, concluiu, exceto orações e lágrimas que chorei por eles. Quem sabe isso já não é o suficiente? Se diante o Senhor lhes disser, eles perseverarem. Já será o suficiente se diante de que o Senhor lhes disser eles perseverarem, disse Senhor Firme. Dispondo assim as coisas, chegando o tempo de partir, Senhor Firme também entrou nas águas do rio. Naquele momento, a corrente estava incomumente calma, de modo que, estando já no meio do rio, ainda conversava com seus companheiros, que foram dele se despedir, e assim dizia: Este rio é terror para muitos. A simples lembrança dele, muitas vezes, também me apavorou. Agora, porém, creio que estou em paz. Meu pé descansa sobre o mesmo fundamento que suportou os pés dos sacerdotes que carregaram a arca da aliança quando Israel cruzou este mesmo Jordão. As águas de fato são amargas ao paladar e frias quando tocam o estômago, disse. As esperanças, porém, que tenho em relação ao lugar para onde vou e a recepção que me aguarda do outro lado queimam como brasas ardentes no meu peito. Vejo agora no final da minha jornada, acrescentou, findam os meus dias de trabalho. Parto agora para ver aquela cabeça que um dia foi coroada de espinhos, aquele rosto que suportou cusparadas por minha causa. Até hoje vivi de rumores e fé, continuou. Mas agora vou para o lugar onde a visão me sustentará e entrarei com ele em cuja companhia me comprazo. Sempre amei ouvir falar do meu Senhor, e onde vi suas pegadas na terra, ali desejei calcar também o meu pé. O nome do Senhor tem sido para mim um vidro de almiscar, e mais doce que todos os perfumes, exclamou. A sua voz é para mim dulcíssima, e seu semblante mais desejei do que jamais desejaram nessa terra a luz do sol. A sua palavra eu costumava ter por alimento e por antídoto contra os meus demônios. Ele me sustentou e eu consegui me guardar das minhas iniquidades. Sim, pois ele fortaleceu os meus pés no seu caminho. Ora, estando ele ainda a falar, mudou a sua expressão. Os homens fortes debaixo dele se curvaram depois de dizer, leve-me, pois venho para ti. Não foi mais visto. Que espetáculo maravilhoso foi ver a ultramargem encher-se de cavalo e carruagem, com trombetas e flautistas, cantores e músicos com instrumentos de cordas, todos para receber os peregrinos que, um após o outro, subiam até o belo portão da cidade. Quanto aos filhos de Cristiana, os 4 meninos que ela levou consigo, com as suas esposas e filhos, não fiquei para vê-los também cruzar o rio. Na verdade, depois de partir, ouvi alguém dizer que eles ainda estavam vivos, e assim permaneceram para o bem da igreja no lugar onde estavam morando. O livro vai finalizar dizendo, caso me sorria de novo a sorte de voltar por este caminho, talvez eu possa dar àqueles que desejam um relato daquilo que não narrei. Mas por agora, despeço-me do meu leitor. Finalizando aqui mais um programa Mais Que Vencedores, com a narração no livro A Peregrina. Esse livro é um livro muito abençoado e simplesmente tem nos ensinado muitas coisas. Enfim, o que devemos aprender, o que eu aprendo
é que, independentemente das nossas aflições, das nossas lutas, tem uma recompensa no final. Eles decidiram seguir o caminho para a cidade celestial. Fizeram a melhor decisão da vida deles. E por mais que as dificuldades tenham vindo, valeu a pena, porque no final eles conseguiram chegar à cidade celestial. Então, eu finalizo aqui a minha fala. Eu agradeço a todos que tenham assistido. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E lembre-se, essas lutas que os peregrinos passaram, essas aflições, tudo retrata a realidade de nós cristãos que estamos em busca de encontrar com o Pai. E por mais que seja difícil, não desista. Por mais que seja difícil, não desista. Eu sei, parece impossível, mas não é não. Um dia nós chegamos lá. Eu agradeço a todos. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz. Então, irmãos, o que acharam do nosso programa? Foi legal? Foi bacana? Foi ótimo? Foi excelente? Gostaram, né? Haverá umas próximas vezes em que nós melhoraremos muito mais. Esse foi só o começo, só foi uma palhinha. Então, se você quer saber mais sobre nós, quer nos conhecer um pouco melhor, venha nos visitar na Assembleia de Deus, Ministério Vencendo com Cristo. Quer saber os cultos? Todo domingo, terça e quinta, a partir das 7 horas, a igreja já está aberta para cultuar conosco. Está bem? Muito obrigado por ter assistido. E só não esqueça de uma coisa: nada pode derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Está certo? Fiquem com Deus, fiquem todos na paz.